Salve futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. E quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E ó, a parada é a seguinte: amanhã temos jogos importantes aí da Sul-Americana e da Libertadores e você pode fazer a sua aposta lá na 1xBet, tá? O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Use o nosso cupom promocional, que é a palavra futebolaço com T mudo e CO no final, que eles dobram o seu primeiro depósito, tá? Mas é só no primeiro depósito. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo, paga rápido e paga muito bem. Além de você apostar e se divertir, você vai ajudar demais aqui o meu trabalho, beleza? Pensou em apostas, pensou em 1xBet. Bom, dito isso, galera, vamos agora aqui trazer para vocês duas situações que, olha, me encheram de esperança e, de fato, a gente vê que as coisas começam a mudar no Vasco. O Abel Braga deu uma entrevista esses dias agora, foi um trecho, a entrevista completa ainda não foi ao ar, onde ele fala do impacto que o Ramon Dias já faz dentro do Vasco, e ele, um treinador campeoníssimo, né, campeão do mundo, com uma bagagem extensa, já encerrou a carreira como treinador, hoje faz outra função, fala que, olha, cara, eu achei que eu exigia muito, mas após conhecer o Ramon Dias em 2 semanas, eu passei a ver que eu não exigia tanto assim dos jogadores, não. Então eu vou pegar primeiro um relato, um depoimento importante do Abel Braga, cara experiente, campeoníssimo por onde passou, tanto como atleta como treinador, falando aí da importância e da mudança que o Ramon Dias traz o Vasco mesmo em 2 semanas de clube. Essa entrevista foi gravada já tem um tempinho. Confere aí. Isso eu estou te falando porque é a primeira vez que eu trabalho do outro lado. Sim. Né? Eu sempre fui um cara que exigia, eu achei que eu exigia o máximo. Hoje eu estou vendo que eu não exigia o máximo. Eu aprendi isso em 2 semanas. Que o Ramon Dias, ele está no Vasco. Eu não sei quando nós vamos estar mostrando o programa, mas ele está 2 semanas no Vasco. E é uma coisa, um detalhe que me chamou a atenção, de como ele exige, sabe? E não é de um, não, é de todo mundo. Porque se não tiver o negócio como ele quer, ele vai dentro, mete a boca e acabou, cara. Bom, e agora para finalizar esse novo momento do Vasco e essa mudança, o nosso zagueiro e ex-capitão, mas continua ainda sendo uma grande liderança dentro do grupo do Vasco, o Léo Pelé, deu uma entrevista ontem muito bacana aos companheiros do Boleiragem, programa do Sport TV apresentado pelo Caio Ribeiro, pela Lilian Calandrini, pelo Dodô e pelo Pedrinho. Muito bacana a participação do Léo no programa e vocês vão ver ele trazendo detalhes da importância do lado mental, como eles investiram muito nisso aqui e como isso aqui está sendo importante para essa chave virar. O Léo fala que consegue vislumbrar coisas mais altas com esse time durante esse mesmo campeonato e que ele sempre colocou a cara porque ele sabia que era um bom momento, que isso ia passar. Ele fala da chegada do Ramon Dias e também da importância dos novos jogadores. A questão da perda da braçadeira de capitão tá muito interessante e durante quase a entrevista inteira ele vai falar de você, torcedor, da sua importância, e ele vai fazer alguns apelos importantes, tá? Então acho muito bacana e é legal você ver como os comentaristas e a mídia já começa a ver também em linhas gerais essa mudança e essa virada de chave no nosso clube. Sempre falei que o Vasco não tinha time para estar na zona de rebaixamento e infelizmente o que passou, passou. O Vasco foi muito mal no período do Barbieri e fez um campeonato muito complicado que tornou a situação quase que irreversível, sim. A situação do Vasco ainda é muito delicada, mas se o clube continuar nessa batida de pontuação forte nas próximas 5, 6 rodadas, a gente ainda vai ter mais 13 rodadas para findar o campeonato, e aí você consegue, talvez, quem sabe, dependendo dessas próximas 6, vislumbrar outras coisas, mas essas rodadas agora são fundamentais para o Vasco ou se afundar de vez, e se Deus quiser isso não vai acontecer, ou o Vasco de fato entrar na briga, sair até da zona e quem sabe, dependendo do encaixe desse time, não começar a projetar até alguma coisinha um pouco melhor dentro desse campeonato e fazer uma base
de uma equipe que, com acréscimo de mais algumas peças ano que vem, pode já pensar em, desde o início do ano, almejar coisas maiores. Então, com vocês, a entrevista muito boa que o Léo deu ontem ao Boleiragem. Confere aí. A gente que fica muito feliz com a tua presença. Conta pra nós, a gente vinha numa sequência, numa batida, o Vasco irregular, o Vasco não conseguindo sair ali da zona de rebaixamento. De repente, nos últimos 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 7 pontos. E essa retomada da arquibancada lotada. É para trazer confiança, ainda tem que ter o pé no chão. Como é que vocês encararam esse Maracanã praticamente lotado? Olha, Caio, vou ser sincero, como eu sempre fui, que eu ficava muito incomodado, né? Quando venho para casa, olhar para minha família e você faz tudo direitinho, o time tá fazendo tudo direitinho, sabe? Se dedicando todo dia, trabalhando bastante. E às vezes o resultado não acontece. Mas tô feliz por esses últimos 3 jogos, a gente ter conseguido 7 pontos, que é muito importante. E exaltar também a presença da torcida, né? A torcida que acredita, a torcida que eu aprendi a amar, peguei um carinho muito grande por esse clube. Acho que isso é muito visível. E é muito bom quando você consegue dar a resposta para o torcedor. E foi um jogo maravilhoso. Espero que a torcida continue nos apoiando, continue torcendo cada vez mais por nós, que a gente vai continuar trabalhando para dar alegria a ela. Abraço para o Léo. O Léo é uma referência dentro do elenco do Vasco, né? Foi capitão durante muito tempo, aí o Medel chega e o Ramon passa a faixa para o Medel. O Léo não perde a humildade, não perde o controle que ele tem sobre a equipe. Foi um dos caras que, nos piores momentos do Vasco, se pegar todas as entrevistas, ele que está ali de frente, dando as entrevistas, e no melhor momento do Vasco, né? De 7 pontos em 3 jogos, eu acho que a matemática do Vasco era essa, para essa reta final e início de segundo turno, e o Léo humildemente não apareceu para dar entrevista. No pior momento ele deu. Então, Léo, a minha pergunta para você é a seguinte, qual é a tua interferência na questão do grupo sobre esse posicionamento da faixa de capitão, que você é um cara muito querido dentro do grupo e você manteve a humildade, a mesma postura, mesmo perdendo a faixa, perdendo entre aspas, né, uma opção do Ramon. Perde a abraçadeira, mas não perde a liderança. Não, né? De forma alguma. E para você, eu acho que para o Vasco em si, o pior momento não era só de desempenho, era muito mais emocional. Por isso a consequência era no desempenho. Como é que foi esse trabalho emocional de encarar jogo a jogo para começar a reverter uma situação complicada? Ô Pedrinho, um grande prazer, cara. Olha, Pedrinho, a questão de perder a faixa, para mim, eu acho que o líder é muito além de carregar uma faixa no braço, sabe? A liderança, ela vem quando você respeita o funcionário. A liderança, ela vem quando você olha para os seus companheiros e eles te respeitam e você respeita eles. É quando você vai parar para falar com alguém e alguém senta para te ouvir. É muito além só do campo. E com faixa, sem faixa, eu vou continuar sendo Léo, porque eu acredito que o clube é maior do que qualquer jogador. O nome que eu levo nas costas não é maior do que o clube, cara. O clube vem acima, sabe? Então eu tenho que respeitar o clube. Tem um comandante, ele toma decisões, e o que eu tenho que fazer é o melhor que o Léo pode fazer para ajudar o grupo. Então o meu foco é muito em cima disso, sabe? Com faixa ou sem faixa, eu vou continuar tendo meu caráter, vou continuar trabalhando e dando o meu melhor, porque o Vasco é maior do que qualquer jogador. Então, assim, tendo carinho dos funcionários, tendo respeito dos meus companheiros, e os meus companheiros também tendo o respeito da minha parte, tanto também como funcionário, eu acho que isso é o mais importante. O mais importante agora é o Vasco somar os pontos para sair dessa situação que incomoda muita gente. Então, assim, Pedrinho, para mim o mais importante hoje é o Vasco, sabe? Pelo carinho que eu tenho por esse clube, pelo carinho que eu tenho pela torcida. E só pegar só um gancho disso tudo, eu acho que isso vem muito também das pessoas que te cercam, sabe? Quando você tem uma família estruturada, quando você tem pessoas que estão em sua volta, como meu irmão, o Alan, o Simão, como meu empresário, Gerson, que me orienta bastante. Isso vai te trazendo humildade, as pessoas vão colocando na sua cabeça como você tem que se comportar independente do momento que você esteja atravessando dentro do clube, sabe? Eu acho que isso é a base de tudo. Aline,
Léo, tudo bem? Parabéns pela sua temporada. Você já vinha fazendo temporadas boas, na verdade. O que mais me chama a atenção em você é quando você tem a posse de bola, quando você tem a bola, o seu passe, a forma que você acelera, que você facilita o jogo de uma forma muito inteligente. Um zagueiro construtor, né? E a gente está vendo isso cada vez mais, mas você sempre teve isso como uma característica muito forte, mesmo no São Paulo. E queria saber sobre esse seu desenvolvimento, né, inicial, se isso foi feito na base, que você conseguiu explorar isso cada vez mais. E outra coisa, óbvio que a confiança do elenco está lá em cima, eu acho que o Ramon Dias também tem a sua parte nisso. Mas conta um pouquinho também sobre a relação do filho dele com vocês. A gente percebe que vocês estão sempre muito próximos, né, com o Emiliano, troca uma ideia. E qual que é a importância disso dentro do elenco? Oi, Aline. Então, aconteceu muito o Diniz, né, me orientando. Eu tive uma conversa com ele mais ou menos de 30, 40 minutos no campo. Ele falou que naquela posição eu seria um dos zagueiros que é difícil achar. Eu confesso que naquele momento eu fiquei meio na dúvida, meio com medo. Eu falei, peraí, ele tá enxergando coisa que parece que eu nunca enxerguei, sabe? E ele falou, Léo, você joga de lateral, de zagueiro, de volante? Aí eu falei, aí veio a dúvida, né? Eu falei, peraí. Aí eu conversando com ele bastante tempo, ele falou assim, cara, você não tem que ser bom lateral, você tem que ser um grande jogador, onde te colocar tem que jogar. Eu falei, então você me ajuda a ser esse jogador. Então a confiança que ele me passou naquele momento foi que eu fui encontrando, fui vendo, né, que eu podia evoluir cada vez mais. E isso vem muito da humildade do jogador também, quando você vai ver jogos lá de fora, quando você vê, hoje meu maior exemplo assim é o Alaba, não estou comparando, né, técnica nem nada, mas foi um jogador que eu comecei a ver para ver as características, né, onde eu podia melhorar, né, onde eu estava errando, que eu podia evoluir. Então foi ter humildade também, né, ter humildade para estudar todos os dias, ter humildade para olhar para o lado e ver que alguém tem alguma coisa a te acrescentar. Então foi mais ou menos isso, sabe? Ouvir bastante, né, ouvir as pessoas que queriam me ajudar e também ter humildade de receber tanto o elogio, tanto a crítica construtiva. Dô, a gente já vem batendo nessa tecla há um certo tempo. O Pedrinho, já no destaque inicial, também falou. E a Aline muito bem falou sobre a qualidade do Léo de passe, né? De quebrar essa linha de marcação, de ter um pouco mais de organização lá de trás. E o mínimo que a gente cobra é uma condição... não estamos falando nem de um tapete, mas que eles possam desenvolver o futebol. E você ter um Vasco e Atlético Mineiro, um jogo desse tamanho, com a necessidade de você vencer, com o Maracanã lotado e um gramado daquele, é brincadeira, né? É verdade. Apesar da chuva que deu, né, no Rio no domingo, é claro que eu sou muito chato em relação a gramado. Mas tem que ser mesmo. E essa conversa, assim, prejudica muito o espetáculo. A gente tem que pegar o que é melhor. A Premier League é o que tem de melhor, não é? Os gramados como são? Você joga em todos os gramados padronizados. Isso é importante para o jogador. E a gente sabe que isso faz uma diferença. A gente vê o Léo falando, né? Pô, um cara super fala bem, tranquilo, educado. E você já tocou no assunto gramado. Mas, Léo, primeiro é um prazer falar com você. Você joga num time que é um time grandíssimo. Olha lá, a gente está vendo imagens do campo que, assim, sem condição, né? Maracanã desse jeito. Por mais que tenha chovido, a gente não vê uma drenagem capaz de suportar a chuva para o jogo ficar bem jogado. O segundo tempo, então, foi muito na raça. Para colocar o Léo na conversa, você joga num time que é grandíssimo, uma torcida que é enorme, e hoje faz aniversário o Vasco, né, Pedrinho? 125 anos. 125 anos. Eu tive o privilégio de jogar no Vasco no final da minha carreira, infelizmente, e eu sei o quanto que esse time é grande e significa para o futebol brasileiro. É claro que tem a pressão de estar na zona de rebaixamento, e isso faz com que o jogador tenha que estar ligado, a questão psicológica influencia bastante. E é nesse ponto que eu quero falar com você. Quanto que o Medel, o Verratti e o Payet que estão chegando, o Payet que chegou agora, podem ajudar vocês que estão desde o começo batalhando, sofrendo críticas, tentando dar a volta por cima? Quanto esses jogadores experientes que jogaram na Europa podem acrescentar para esse momento de vocês? Dodô, um grande prazer, cara. Olha, os jogadores que estão aqui, têm o seu valor e tem muito valor, sabe? E o que estão chegando agora está vindo para acrescentar, né? Juntos, eu sei que nós podemos fazer muito melhor, né, em termos de resultado. Como eu falei, me incomodou e me incomodava bastante, sabe? Parece que você faz tudo certinho, sabe? Acorda cedo, trabalha, cara.
dorme cedo, se alimenta e o resultado não vem. E você se frustra com isso, sabe? Mas foi tocado até há pouco tempo atrás sobre o mental, né? E o mental a gente foi fortalecendo, porque a gente sabe do tamanho do clube, né? A responsabilidade que nós carregamos. Então, os jogadores que já estavam e que estão chegando, tá vindo para acrescentar e somar. Eu acho que todo mundo olhando em prol só de um bem, cara, que é do Vasco, que é maior do que qualquer um, que é maior do que qualquer pessoa. Léo, eu fiquei curioso agora, você falou dessa força mental, e é fundamental, é importantíssima em qualquer esporte de alto rendimento. Mas vocês vêm na zona do rebaixamento, vocês vinham perdendo jogo atrás de jogo. O que deu esse clique? Da onde vocês acham que partiram para essa sequência de bons resultados? É a troca de treinador, é a chegada de jogadores mais experientes? Como é que você individualmente tem trabalhado esse lado mental? Então, Caio, eu falo assim por mim, né, cara? Falo por mim. Eu sou um cara que eu me apego muito naquilo que acredito, né? Primeiro, a fé que eu tenho em Deus, né? Que as coisas iam melhorar. Eu me apeguei muito à minha família também, às minhas filhas, à minha esposa, né? Como eu falei, de quem eu me cerco, né? Do meu empresário, das pessoas que eu gosto, né? Para aliviar um pouquinho aquela dor, né? E o grupo, né? Como um dos líderes, eu percebi que também estava muito incomodado com a situação, cara. E todo mundo foi se fortalecendo. A gente falou lá no vestiário, só podemos sair da situação juntos, cara. Só podemos sair da situação juntos. Então a gente foi se fortalecendo juntos, sabe? E pedindo sempre o apoio do torcedor, cara. Aqui, tem uma frase que fala que o Vasco, até tem na música, o Vasco é para quem acredita, assim, né, cara? E nunca vão também entender esse amor. Então, assim, são algumas frasezinhas, assim, que o jogador, quando entende isso, que a torcida é muito importante e que eleva o nível cada vez mais do clube, e foi uma união muito importante, está sendo uma união muito importante para a gente, cara, e a gente está entendendo cada vez mais, né, tudo o que está acontecendo, e a gente falou, cara, somos nós, temos que nos fechar, temos que nos unir, porque o Vasco é muito grande e merece estar entre os grandes. Ô, Léo, sobre essa questão ainda emocional, eu acho que a torcida do Vasco na temporada passada, né, quando conseguiu o acesso, eu não me prendo muito ao extracampo, não. Eu sempre falo que o extracampo são acessórios, né? Para mim, o importante é o dia a dia, treinamento, modelo de jogo, ideias. Isso, para mim, sempre vai prevalecer sobre qualquer outra coisa. Só que se existe um acessório importante no futebol, é a torcida. E, às vezes, os meus comentários parecem que têm a intenção de tirar a emoção da torcida. E não é isso que eu quero dizer. Quando eu falo com relação ao Vasco e a qualquer outra equipe e a torcida, é a interferência que ela tem nas ações dos atletas dentro de campo. E aí pode ser o Léo, pode ser um mais jovem, um mais experiente. Se a torcida não estiver junto, o comportamento dele de jogo, de tática individual e tática coletiva é diferente. O passe que o Léo tem muito bom, como a Aline e o Dodô chamaram a atenção, um passe que quebra a linha, ele é um passe de risco. O Léo, de repente, ele vai esconder a intenção dele, como se ele fosse dar no lateral esquerdo aqui no Piton, e ele tem que virar o pé aqui. E o virar a cara, né? O virar a cara não é menosprezo, é que ele tem que esconder. O futebol, ali dentro, é um jogo de mentira, eu tenho que enganar meu adversário. Então ele vira aqui, é um passe de risco, porque o raio de ação dele diminui, apesar dele já dar onde sabe a bola. E a confiança faz você arriscar ou não. Se você não tem confiança por causa do emocional, o passe é pro lado mesmo, e o time não produz, porque todo mundo vai ter medo de jogar. O Caio, ele toca nesse aspecto contigo, porque teve um jogo em São Januário, que eu tive a oportunidade de fazer, agora eu não vou me recordar qual, e a sensação que a gente tinha do ambiente do Vasco, ainda tinha muitos jogos para acabar o primeiro turno, ainda tinha o segundo turno inteiro, mas a gente sentia um ambiente ali para baixo. Carregado, né? Carregado, e a gente não entendia, assim, porque tem muito campeonato, apesar da fase ruim. E o gatilho que o Caio cita, ele aconteceu por causa da primeira vitória e automaticamente isso veio um pouco mais de tranquilidade, de confiança do torcedor e aí vocês começaram a desempenhar bem? Ou houve algum movimento mesmo entre vocês de uma capacidade mais corajosa de mesmo no momento adverso conseguirem produzir o que vocês são capazes de produzir? Olha, Pedrinho, eu acho que é um conjunto, sabe? Acho que é um conjunto. Você foi muito feliz em falar da importância da torcida.
E eu vou até reforçar, né? Eu quero até agradecer ao torcedor pelo apoio aqui. Pô, domingo, 11 horas da manhã, sabe, lotou o estádio, cara. E se tivesse mais espaço, ia lotar mais ainda. Porque o pouco tempo que eu tenho aqui, eu tenho entendido, o Pedrinho sabe muito bem, o que essa torcida do Vasco é capaz de fazer. É impressionante, sabe? O jogador entendeu, a torcida, como no ano passado eu não estava aqui, mas eu estava vendo de longe, e eu acho que esse conjunto, esse casamento deu muito certo. Eu espero que o torcedor continue nos apoiando, cara, como sempre nos apoiou, que continue lotando os estádios. Precisamos do torcedor. O torcedor do nosso lado realmente é muito diferente, né? O torcedor, quando está ali do nosso lado, cara, a gente sabe que a gente mesmo não estava vindo de vitórias, mas o torcedor continuava acreditando e continua acreditando. Porque volta a falar, o Vasco é para quem acredita. Então, o que o Pedrinho falou, cara, é de muita importância. Realmente o torcedor faz diferença e vai nos trazendo cada vez mais confiança para juntos tirar o Vasco dessa situação. E tem uma coisa que, quando a gente está em atividade, é sempre muito mais complicado você falar do torcedor. Sim. Todos nós aqui já passamos por isso, Léo. Por fase boa, por fase difícil, aquele momento que a bola não entra, que o resultado não vem. E a gente fez questão de te convidar e ficamos muito felizes de você ter aceito o convite, porque na dificuldade você sempre está dando a cara. E aí na hora boa, é o mínimo que a gente pode retribuir e que o torcedor do Vasco, tenho certeza, se identifica, é colocar você de novo. Porque na fase ruim você vem, e na fase boa aí vem os outros. Não, eu acho que tem que ser você. E você é uma liderança positiva desse time. Aonde esse Vasco pode chegar? Esses últimos 3 jogos, é o real potencial que essa equipe tem? Caio, muito obrigado pelas palavras. Só vou pegar um gancho que em todo momento que eu estava ali na frente, eu aprendi na minha vida que o grande homem, o grande atleta, ele aparece num momento difícil. Eu nunca vou correr de estar com o meu grupo, de lutar pelos meus companheiros, seja qual momento for. Eu vou estar ali em qualquer momento. E o momento que estamos vivendo agora me faz cada vez mais acreditar que podemos chegar onde a gente pode chegar o mais longe possível, que é brigar na parte de cima da tabela. Eu acredito, cara. Eu acredito. Se eu não acreditasse no momento que a gente passou de dificuldade, eu não estaria ali colocando minha cara a tapa, sabe? Eu sempre acreditei desde o começo, eu sempre acreditei nos meus companheiros, num trabalho que está sendo feito desde o começo. Eu sempre acreditei e continuo acreditando que o Vasco pode subir cada vez mais na tabela e estar entre os grandes de onde não deve sair. Ô, Léo, não entrando no mérito e longe disso, e nem comparação, né? Mas os processos do Ramon Dias, né? Chegando agora, apesar de ser recente, a gente vê pelo menos a estrutura, né? A plataforma de estrutura de jogo é diferente, mas os processos dos treinamentos, o nível de intensidade, ele aumentou, ele é diferente, é dentro de uma normalidade que você já teve com outros treinadores na tua carreira. O que você acha, assim, sem comparação nenhuma, é só como característica do Ramon? O que você vê de potencial na característica do Ramon que pode ter feito que o Vasco tivesse um ganho nesses 3 jogos, principalmente? Olha, o Ramon pede muita intensidade, mas eu também já trabalhei com outros treinadores que pediam muita intensidade. Por exemplo, o Crespo mesmo no São Paulo, que chegamos até a ser campeão na época dele lá. Então, assim, eu também já estava um pouquinho acostumado com esse tipo de intensidade, porque eu já tinha trabalhado com outros treinadores que foi assim, né, que trabalhou dessa forma. Mas eu acho que foi mais a chavinha também, né, de comprar cada vez mais a ideia. A gente também, quando também era o treinador, o Barbieri, a gente também estava fazendo o melhor para que viesse o resultado. Infelizmente não veio, mas independente, cara, de qualquer coisa, de característica de treinador, da forma de trabalho, a gente trabalhou muito a parte que a gente tinha que trabalhar, né, que era suportar a pressão, que é mais na mente do que qualquer outra coisa, né? E hoje ele pede bastante intensidade, estamos trabalhando bastante, estamos nos dedicando bastante. Eu tenho muita fé que vamos sair dessa.
E a gente percebe isso dentro de campo, né? Você percebe um time mais organizado, que se defende melhor e que contra-ataca melhor também, né? Nas fases de jogo a gente consegue perceber uma melhora. Isso tudo, obviamente, né? A questão da confiança, com os jogadores chegando, com as ideias assimiladas. Eu acho que já tem, sim, uma certa mudança com esse novo comando. Para mim tá muito claro. Como eu falei, uma organização melhor defensiva e saindo muito bem, explorando os contra-ataques. E com todo esse contexto, né, que a gente havia falado, dos jogadores mais confiantes, a gente sabe como isso faz diferença. Uma coisa que me chamou muita atenção no jogo ontem foi quando o Serginho fez o gol e ele correu junto com a turma do banco. Até isso, assim, foi uma coisa que chamou muita atenção, né? Porque você vê que o semblante é completamente diferente, a confiança está completamente diferente, parece que existe uma unidade e uma confiança não só dentro dos jogadores, mas também com o elenco, com a comissão. Por isso que eu tinha perguntado sobre a relação com o Emiliano, né? Já que ele comandou o último jogo. Então isso eu acho que é uma coisa muito nítida que a gente percebe no Vasco. É questão emocional mesmo, porque o Zé Gabriel, que é bom jogador, ele foi colocado num pacote, como outros jogadores foram colocados em um pacote, de forma errada. Que não servia mais. Que não servia mais, falando que o time do Vasco era ruim individualmente, e não era, só as coisas não estavam acontecendo. E o Zé Gabriel hoje, já no Internacional ele tinha jogado como zagueiro, e hoje ele exerce uma função no meio de campo, saindo de questionamentos do torcedor, e também tem um bom desempenho. Eu acho que é legal o que a gente está falando aqui, mostra que o Vasco deu um salto, mas eu acho que está muito distante daquilo que pode fazer, do campeonato que fez no primeiro turno. Eu acho que a torcida do Vasco, olhando a gente trocar ideia aqui, não pode achar que está tudo certo, e eu tenho certeza que os jogadores têm consciência disso. O Vasco melhorou, mas tem que ter um segundo turno muito diferente que foi o primeiro, e é claro que teve mudança de técnico, a gente sabe que muda a questão de treinamento, muda muita coisa no time, às vezes até a condição tática do time, mas eu acho que eu tenho certeza que o Léo e os jogadores do Vasco sabem que o segundo turno tem que ser melhor. E esse momento é ruim porque a gente já viveu esse momento. E a gente sabe que é mais difícil de você fazer as jogadas individuais, é mais difícil de você pôr a bola para dentro do gol, é mais fácil de você tomar o gol, porque o momento é difícil. Então tem que ter consciência disso, que tem que melhorar sempre e saber que nem sempre vai ser flores. Que vai ter a crítica, que vai ter a cobrança, que a torcida vai lá e a torcida não vai entender como a gente entende aqui, que, é um processo, é um trabalho, é legal, mas a torcida está lá e quer ver o Vasco grande do jeito que é. Então, eu acho que tendo uma consciência disso também ajuda a você saber que precisa dar aquele salto. Mas olha só como foi importante esses 7 pontos em 3 jogos. Porque o Vasco tem um jogo a menos contra o América Mineiro. E numa hipótese, se o Vasco vencer esse jogo, ou se já tivesse acontecido esse jogo com uma vitória, o Vasco teria 19 pontos já. É um salto. Já estaria numa situação menos complicada, né? Pô, quero agradecer. Aproveitar, Caio, para agradecer ao torcedor. Quando eu pouco tempo assim, as poucas vezes que eu tenho a oportunidade de encontrar alguém, né, o torcedor dá bastante carinho, bastante apoio. E como você também, né, estava comentando aqui sobre os momentos ruins que eu falava, que eu colocava a cara, o torcedor vinha e lembrava disso também, me agradecia, né, pelo meu momento ruim, mas estava ali. E agradecer ao torcedor pelo carinho. Isso pra gente é muito importante. Vocês jogaram futebol e sabem que o carinho, o respeito, né, a confiança que vai nos passando, dá confiança cada vez mais de ir nos jogos, arriscar mais, de fazer cada vez mais jogadas para ajudar o time. Então, quero agradecer ao torcedor por todo o carinho. Bom, galera, então é isso. Eu, pelo menos, gostei muito da fala do Abel e dos relatos do Léo. Me traz esperança, me faz ver que as coisas estão mudando. O Léo Jardim também deu alguns depoimentos importantes após a vitória do Vasco contra o Atlético Mineiro. E a gente sente que os próprios jogadores estão pensando e acreditando, né, em algo melhor. Quando os próprios que estão dentro da situação se enxergam assim e vê essa melhora, fica mais fácil de eu aqui do lado de cá, que não bota a chuteira e não tô lá jogando, abraçar o discurso. Porque o brabo é quando os próprios jogadores que estão dentro da situação entregam os pontos. E isso, graças a Deus, não aconteceu. Muito pelo contrário. A chegada dos reforços que estão muito bem, Praxedes, Verrete, Paulinho, Medel, né, e outros jogadores recuperados dentro do elenco, Zé Gabriel, a retomada do PEC, o Robson vem auxiliando e ajudando ali, o Léo Jardim voltou a fazer grandes atuações, o Piton subiu de rendimento na partida agora contra o Atlético Mineiro.
além dos jogadores que já vinham bem na equipe, como por exemplo o próprio Léo, você consegue ter uma melhorada. E você hoje passa a olhar para o banco de reservas e ter opção. Hoje, por exemplo, discute-se quem vai jogar por um dos lados. Ainda tem a entrada do Payet, é o Serginho, é o Luco Orediano, é o Eric Marcos, Alex Teixeira sequer tem sido utilizado nas partidas. Você tem o Gabriel Peck, hoje para a função de meio campistas. Você tem o Zé Gabriel que se firmou, mas você ainda tem Marlon Gomes, você tem Jair que não tem sendo titular, você tem um Praxedes, você tem um Paulinho. O Vasco deu uma crescida ali. Goleiro, a gente sempre teve 2 excelentes goleiros. Acho que o Vasco ainda é carente. Na lateral direita, um outro primeiro volante, né, para poder disputar melhor essa posição com o Zé Gabriel, até porque ele pode, se Deus quiser, não vai acontecer, se contundir daqui para a reta final do campeonato. Então, em algumas posições específicas, eu ainda vejo carências, o elenco já está fechado, vai ser esse mesmo. E Medel e Payet são jogadores que passam um recado para o mercado e para os adversários de que o Vasco mudou aí a sua prateleira dentro do campeonato. Quando você vai enfrentar um Grêmio que tem um Soares, um Atlético que tem um Hulk, né, alguns jogadores desse tamanho que você tem pelo Campeonato Brasileiro, por mais que não vivam uma boa fase, um Vidal dentro do Atlético Paranaense, um Davi Luiz no elenco do Flamengo, além dos jogadores que o Flamengo tem vitoriosos dos últimos anos, isso impõe respeito, isso faz o adversário te olhar com uma certa diferença. Um jogador como o Payet vai ter sempre pelo menos 2 jogadores em cima dele e sobra um pouco mais de espaço. O Verred, como vem incomodando dentro da área, um cara muito chato no cabeceio, deixa a zaga mais preocupada. O Paulinho, que é um cara que arrasta, tem um drible. Então essa situação eleva o nível do time e eu acho que se esse mesmo elenco tá desde o início do campeonato na mão do Ramon Dias, a gente com certeza estava brigando por coisas melhores no campeonato. Vou dizer que a gente estava disputando título, que a gente estava entre os 5 primeiros, mas com certeza a gente estava no meio da tabela ali com tranquilidade. Em 6º, 7º, 8º, 9º, rodando nessa faixa aí do campeonato. Beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa segunda edição e amanhã eu chego com mais informações. Lembrando que a resenha nunca acaba aqui. Ela segue aí embaixo nos comentários. Beleza? E pensou em apostas, pensou em 1xBet, beleza? Amanhã eu volto. Valeu, fui!